Salve miniclês, tudo certo com vocês? Vim trazer mais um episódio de Moonpod pra vocês. Então, se você está acompanhando o episódio em alguma plataforma de áudio, se você está escutando o podcast, eu peço também para avaliar ele, que me ajuda muito nos resultados. E se você está assistindo o podcast no formato do vídeo, eu peço que vocês deixem um like, se inscrevam no canal também, ou me sigam. E muito obrigado por estar assistindo o vídeo e simbora para este episódio. Então a primeira série que eu resolvi separar para vocês foi Severance, que saiu a segunda temporada. A série então está disponível na Apple TV e eu vou dar um contexto geral aí do que rolou na primeira temporada. Então, para quem não sabe, eu já tenho vídeo da série aqui no canal e a primeira temporada basicamente vem falar sobre o mundo do trabalho e como seria se você pudesse, de certa forma, separar as duas vidas, ou seja, a vida que você tem no trabalho, você não se lembra na vida fora do trabalho. É um pouco confuso, mas eu explico bem isso no vídeo que eu fiz da primeira temporada de Severance. E nesse contexto a gente acompanha alguns personagens e essa tal dessa ruptura, né, que é a ruptura entre esses dois mundos. Então vamos falar um pouquinho aqui da segunda temporada, que eu não quero me estender muito também. Então a segunda temporada ela vem trazer a problemática e se esses personagens começassem a ter consciência dentro do trabalho, se eles criassem autonomia. Então basicamente vem falar sobre isso. Porque na primeira temporada a gente acompanhou então que existe o mundo deles internos, né, dentro do trabalho, e o mundo deles externos, que é fora do trabalho. Então é como se fossem são os mesmos personagens, mas em mundos diferentes, ou seja, eles agem diferente nesses dois mundos. Eles não se lembram o que eles fizeram em um mundo e no outro. E agora a gente vai ver então a parte dos personagens internos, né, que trabalham ali na Lumos, ganhando consciência, ou seja, eles estão tendo mais autonomia agora e querendo criar conflitos com os seus personagens externos. A gente acompanha também nessa temporada o fato do Mark estar procurando a Gemma, que é a sua esposa, que ela havia sumido ali no final da primeira temporada. E nessa temporada a gente vai acompanhar um pouco de cada personagem com esse conflito, né, dos dois mundos. Então a gente acompanha, por exemplo, a Hayley confrontando ali a sua interna, né, a Hayley externa. E o mesmo acontece com o Mark e com os outros personagens. Teve aquele episódio bem legal que apareceu se eu não me engano foi o episódio 4, me corrijam se eu estiver errado, que foi aquele episódio que eles encontram a Sala dos Carneiros, que eu achei assim muito legal, tipo, do nada eles encontram aquela sala. Porque a gente também tá desvendando um mundo ali dentro da Lumon, né? Tipo, o que eles fazem, o que é essa empresa afinal. Teve algumas questões voltadas para religião também nessa temporada. E meio que o fundador ali da Lumon eles tratam como se fosse um deus. Daqui a pouco eu vou fazer algumas comparações também em relação a isso. Uma coisa que eu comparei, que eu achei muito legal que eles trouxeram nessa temporada, por exemplo, foi o fato de eles trazerem algumas teorias. Na verdade, isso que eu criei, né? Porque eu percebi que faz um pouco de sentido. Primeiramente, o nome do personagem principal é Mark, e isso dá uma referência ao Karl Marx, né, bem parecido. Qual que era a teoria do Karl Marx? Então, ele tinha a teoria da luta das classes, né, o proletariado e a burguesia. E não seria esse o conflito entre o Mark e a Lumon? E os outros personagens também, tipo, a questão do proletariado e da burguesia, que daí tem o fundador, que eles acham que é um deus e tal. Então, é muito nesse contexto do Karl Marx, eu achei isso muito interessante. E a gente tem também a questão do Emily Durkheim. Por quê? Porque aquele cabritinho do último episódio se chamava Emily, não é mesmo? Então, assim, meio coincidência, talvez. Não sei o que vocês acham. E a teoria do Emily Durkheim era basicamente a questão do fato social, uma das teorias dele, né? De que a sociedade funciona de forma integrada, então ele diz que o fato social é externo ao indivíduo e que a consciência coletiva, que é um conjunto de crenças, sentimentos e valores que são compartilhados na sociedade e seguem de conduta individual de cada um. Ou seja, como se o coletivo influenciasse a vida das pessoas, basicamente.
E nesse contexto que entra a religião, que segundo ele unificam os indivíduos num sistema moral e social. E na série a gente vê muitas referências religiosas, não é mesmo? Sobre o sagrado e o profano. Uma referência também daquele homem, né, vestido de cabra negra, lá quando eles encontram a sala dos carneiros. E o próprio cabritinho que se chama Emily, né? Também eu acredito que seja uma referência aí, mas a série tem, entre outras referências aí que a gente pode também analisar. A série ela continua com a sua fotografia incrível, fantástica, como eu já falei no primeiro vídeo que eu fiz, né, da primeira temporada. Aquela parte que eles deixam o mundo de fora mais gelado, mais frio. As cores, né, a iluminação também é totalmente diferente. Ela tem uma iluminação mais amarelada, assim como se fosse mais o real, enquanto na parte de dentro é tudo mais branco e verde, sabe? Tudo como uma cor só, que é pra deixar essa sensação claustrofóbica mesmo no telespectador. Só pra citar novamente a questão da ruptura dos personagens, que veio ser trabalhado de uma forma diferente em cada personagem. Como eu falei, a da Hailey, quando a gente vê a Hailey externa, né, querendo ter a vivência da Hailey interna, que trabalha na Lumon, e o relacionamento dela com o Mark, então a gente acompanha isso no episódio. O próprio Mark, né, que vai se dando conta ali da realidade quando ele tá procurando a Gemma, e inclusive tem uma cena bem literal, que é quando eles mexem na cabeça dele lá no chip, né. E os outros personagens também. O Irving com o seu relacionamento e também o Dylan, que foi um pouco diferente ali, né? Ele com conflitos de relacionamento também, o eu dele externo. E todos foram mostrados assim, nesse mesmo contexto. A dança do Miltic também fantástica, né? Depois que o Mark termina ali a tarefa dele, vamos dizer assim, a recompensa foi uma bela de uma dancinha, então isso foi muito legal. Comenta ali o que vocês acharam, se vocês gostaram também. E a gente descobre também a questão do projeto Harbor, dali do Mark, né, e o projeto da Lumon como um todo, sobre os sentimentos, né, então ali cada vez ali a questão dos números, quando ele estava no trabalho, era um sentimento que ele ia filtrando ali. E a gente acompanha a mulher do Mark, a Gemma, nesse outro lado ali, sendo controlada de certa forma pelo Mark, porque eram os sentimentos dela, e ela que estava passando por aqueles testes. Então quando ele estava trabalhando lá no computadorzinho, era os sentimentos. Então isso foi uma grande revelação, né, que a gente queria saber desde o início, desde ali da primeira temporada. E no final, né, da temporada, ele escolhe a Hailey. E me diz aí o que vocês acharam, porque é meio que aquela questão do conflito dos dois Marks, né? No final ele escolhe a Hailey porque, de certa forma, ele ama ela, mas é o Mark interno que faz essa escolha e não o externo. Tem várias cenas no último episódio ali do conflito entre os dois Marks. Mas a série continua incrível. Eu acho que essa segunda temporada eles problematizaram bem mais. Eu acho que até você entender o ritmo da temporada, entender o que tá acontecendo, demora um pouco. Eu fiquei meio confuso também nos primeiros episódios, mas chegando ao final ali, as coisas vão se resolvendo. E se você tem interesse nessa questão do mundo do trabalho, exploração, capitalismo e todos esses rolês, eu acho que a série é fantástica. Ela traz de uma forma diferenciada esse tema, então eu acho muito legal e recomendo muito a série pra vocês. Só lembrando que tem spoilers no vídeo inteiro, no podcast inteiro, então assim, fiquem pelos riscos de vocês aceitarem os spoilers das séries. Esses são comentários, então obviamente que vai ter spoilers, tá, gente? E só mais uma coisa, se você não me segue nas outras redes sociais, também não perde tempo, me segue lá, vai estar aparecendo no vídeo, vai ter os links também nas descrições, então eu peço que me sigam por lá também para acompanhar um pouco mais da minha vida, outras coisas que eu gosto de trazer por lá também, então não perde tempo, me segue lá. E a próxima série, então, que eu quis trazer, na verdade é um dorama, que vocês sabem que eu adoro também dorama, e eu resolvi trazer The World of the Married, o mundo dos casados. Então o dorama está disponível na Globoplay agora, não faz muito tempo que eles incluíram o dorama lá, e
Do que vem falar essa história, eu achei o dorama incrível. Então a história se passa em Gozan, que é uma cidade fictícia. E a gente tem a personagem principal, que é a Sunu, que basicamente é uma médica super renomada. E ela acredita que o seu casamento ele é perfeito até acontecer algumas coisas. Então é um tema muito interessante de falar aqui, é sobre o divórcio na Coreia, que é totalmente diferente da forma como a gente trata o divórcio aqui, por ser outra cultura, né? É uma cultura um pouco mais restrita, de certa forma. E essa questão da mulher ficar mal falada ali na sociedade em que eles vivem. Então, a série vem tratar disso, do divórcio e de todas as problemáticas que envolve isso naquele país. Mas óbvio que a gente pode incluir algumas coisas de referências que acontecem aqui no Brasil também, de certa forma. Então, o marido da Sunu, o Teo, ele tem um caso com a Dakyun. E a Sunu, ela descobre isso ali logo nos primeiros episódios e a gente vai acompanhar a história dos dois. Então eles têm um filho chamado Junion e depois o Teo tem um filho também com a Dakyun que se chama Jenny. Mas eles, bem no final ali do dorama em que eles voltam pra cidade, depois que ele já tá até separado. Então a Sunu, no desespero ali de ficar com o filho, depois que ela descobre a traição e eles vão se divorciar, ela basicamente finge ali uma treta. Na verdade ela não finge, ela causa de certa forma uma treta com o Teo pro Junion ver a agressão e ficar do lado da mãe. Até que ponto vocês acham isso certo? Fica a critério de vocês, comentem ali embaixo o que vocês acham. Então anos depois, quando eles se separam, o Teo volta ali pra cidade. Só que ele volta rico agora, porque ele, pra quem não sabe, ele é diretor de cinema. Então ele fica famoso e ele volta ali com a família dele pra cidade, que quando eles se separaram ele tinha saído. E agora ele tem outra família, na verdade, ele tem uma filha. E o Junion quer voltar a ficar com o pai, então a gente acompanha ele nos episódios, que ele não se dá muito bem com a mãe, só que com aquela questão da luta lá, da briga, ele tinha decidido ficar com a mãe, né? De certa forma tinha sido um plano dela. E depois o Teo vai se separar também da Dakyun, porque ele voltou com a Sunu, eles estavam tendo um caso. Então o Junion ele foge no final ali do dorama por conta dessa situação de ver os pais novamente juntos, sendo que eles tinham se separado, e é uma confusão. É meio plausível o fato dele ter feito isso. A Sunu ela fica sozinha antes, lembrando então que ela quase se matou também ali nos últimos episódios por conta dessa situação do filho não querer ficar com ela e ela estava muito sozinha. Então ela já tinha se passado ali por um quase suicídio. E a questão que fica é tipo que ela é uma mãe de certa forma meio abusiva também, né? Ela não queria que o Teo ficasse com o filho. E por conta de todas as questões, o Junion foge no final, depois de ver os pais juntos novamente. Então o dorama traz algumas questões por conta dessas coisas que a Sunu fez, se é certo ou errado. Então eles têm esses dilemas, mas também não é falando que o Teo é um santo, porque tudo isso aconteceu na verdade só por conta dele ter traído ela. E se esses contextos são certos ou errados, a atitude deles, aí eu acho que fica a critério de cada um julgar, né? Mas o drama é incrível, todos esses dilemas que eles trazem, você fica vidrado assistindo os episódios, você quer saber o que vai acontecer, então é daqueles dramas que prende você, então eu super recomendo, é muito legal o mundo dos casados, vão assistir. E a próxima produção que eu vou falar aqui é um filme brasileiro dessa vez, que ganhou o Oscar, chamado Eu Ainda Estou Aqui. O filme também está disponível para ser assistido na Globoplay. Um filme brasileiro, como eu já falei, que ganhou o Oscar de melhor filme internacional em 2025. O filme também estava concorrendo em algumas outras categorias. E basicamente o filme se passa na época da ditadura militar. O filme se passa no Rio de Janeiro e a gente acompanha o filme do ponto de vista da Eunice Paiva, que é a nossa personagem principal. Ela é mulher do Rubens Paiva, que foi capturado pelos militares e desapareceu desde então naquela época.
A gente acompanha toda a trajetória dela, agora tendo que lidar com o fato de estar sem o seu marido presente. E também tendo ali que cuidar dos filhos, porque afinal ele desapareceu. E agora ela está tendo que manter a família unida ali e cuidar deles. Então a gente vai ver toda a trajetória da Eunice procurando o seu marido, ela não desiste. Porém chega um ponto em que ela resolve se mudar para São Paulo depois de um tempo, sabendo que o marido talvez não voltasse mais, porque era um negócio muito complicado, ele tinha desaparecido, ela não tinha notícia, enfim, toda aquela questão dos desaparecidos ali na época da ditadura, que meio que sumiam e você não sabia o que tinha acontecido com eles. Então, assim, ela tinha aquela esperança de que ele pudesse voltar, mas chegou um ponto que ela não tinha mais como ficar naquela situação. Então, o motivo, né, de certa forma, que o filme apresenta deles terem levado o Rubens, os militares, foi por conta dele ter vínculos com pessoas associadas ao partido que era contra o regime militar. Então o filme ele tem uma fotografia de época incrível, os atores também são fantásticos. A gente tem a presença da Fernanda Torres, que interpreta a Eunice. E uma curiosidade é que a mãe dela também aparece no filme ali no final, interpretando a mesma personagem, agora mais velha. O filme foi dirigido pelo Walter Salles, que também dirigiu o filme Central do Brasil, de 98. Que também conta com a atuação da Fernanda Montenegro, né, que é a mãe da Fernanda Torres. Então, o filme Eu Ainda Estou Aqui é um filmaço, se você não assistiu. Eu não poderia ficar sem falar dele, é uma aula de cinema, toda a parte da fotografia, a história é muito boa, é um dramaço. Então, se você ainda não assistiu e gosta, ou até pra você que não gosta de filmes brasileiros, essa é uma boa porta de entrada ali. E super recomendo pra vocês assistirem também. E o último filme, né, que eu vou falar aqui com vocês hoje é A Substância. O filme atualmente está disponível na Prime Video. Ele é um filme de terror, sci-fi, que vem contar a história da Elizabeth Spacker, que é interpretada aqui no filme pela Demi Moore. O filme vem tratar de um assunto bem polêmico, que é o envelhecimento. Só que a gente acompanha essa discussão do ponto de vista de uma pessoa famosa, que é a Elizabeth, que foi uma grande artista da TV, que agora se vê em uma situação onde já não tem mais tanto reconhecimento, meio que o seu auge já se foi ali na TV, e eles estão em busca de um novo rosto para substituir a Elizabeth. Nesse contexto que é introduzida a substância. Então, o que é essa substância aí que dá origem ao nome do filme? Então, basicamente, a substância é uma forma de você criar uma nova pessoa mais jovem e bela. Meio que ela tem que inserir essa substância no corpo e ela cria uma outra versão. Só que nessa questão ela não pode abandonar a outra versão dela. Então ela tem que meio que conviver ao mesmo tempo com as duas versões. Só que chega um ponto que isso não dá muito certo, porque ela quer viver só com a versão mais jovem. E ela acaba ficando cada vez mais tempo com a versão mais jovem, o que vai degrinindo a Elizabeth, que é a pessoa mais velha, a original. Então a Sue é essa outra versão mais nova, que é interpretada pela Margaret Qualley, que ela é fantástica, e eu já fiz também menção a ela aqui na série Made, que eu já falei aqui no canal, que é outra série incrível. Então essa atriz é fantástica. O filme ele é dividido em atos, o que é bem legal, e retrata a decadência ali da Elizabeth e a Sue tomando cada vez mais controle da outra metade. O filme ele foi dirigido pela Caroline Farguet, e o filme também está cheio de easter eggs. Ele traz várias referências de outros filmes clássicos, como por exemplo o ET, a Mosca, Carrie a Estranha, e até mesmo o Iluminado, que eu acho que fica mais destacado ali no filme, que é o filme dirigido pelo Kubrick, com o uso das mesmas cores ali no banheiro e no corredor. Então assim, eu acho isso muito legal, a forma como eles trazem as referências desses outros filmes de terror. Enfim, o filme vem falar então de um tema super atual, de uma forma bem
estruturada, com várias referências e em um mundo onde tudo está voltado para a imagem hoje em dia. E a perfeição dos corpos e esse tema da beleza também, sendo bem polêmico. O filme também é uma puta crítica e o filme vale super a pena se você também não assistiu ele. Eu super recomendo pra vocês. Se você gosta de terror, ele é um filme bem gore, então tem muito sangue e umas formas alienígenas, umas coisas bem bizarras, mas o filme vale super a pena também, a história. E tem até uma semelhança, né, nesse episódio de Moonpod que eu quis trazer entre a ruptura e essa questão também ali do filme da Substância. Eu acho que os dois são bem parecidos, assim, tem situações diferentes, mas é essa questão da ruptura, né? Se você pudesse separar a sua vida em duas partes. Então, por isso que eu quis trazer as duas obras aqui no mesmo vídeo por conta disso. Não sei se vocês fizeram essa conexão. Mas enfim, vamos para o momento mais esperado, que é o das estrelas. Então, para a segunda temporada de Severance, eu deixaria com 4 estrelas. Eu acho que a primeira temporada ela ainda é muito incrível. Eu acho que a segunda, eles trouxeram uma complexidade um pouco maior, então eu acho que por conta disso eu não deixei com 5 estrelas, porque leva um tempo pra você entender o que tá acontecendo e tem muitas coisas, parece que cada episódio é separado numa caixinha, então eu acho que eu não deixo com 5 estrelas por conta disso, mas ainda a série é incrível, então vale super a pena se você gosta de quebrar a cabeça um pouco. Então, o próximo, que é o Dorama, é o Mundo dos Casados, eu com certeza deixo com 5 estrelas, porque é daqueles negócios que você começa a assistir, você quer maratonar, você quer saber o que vai acontecer no final, e super me prendeu. Então, é muito legal essa questão de divórcio e todos os personagens, a relação entre eles é incrível, então não poderia ser diferente. O filme Eu Ainda Estou Aqui também, né, não tem como deixar de ser 5 estrelas, porque, o filme ganhador de Oscar, várias indicações, a história, os personagens, como eu já falei antes, é fantástico, então não poderia ser diferente. E a Substância também eu vou ter que deixar com 5 estrelas, porque realmente o filme é fenomenal, não tem como ser diferente. Os personagens são incríveis, a história também. E é legal porque como você vai entendendo aos poucos, sabe? O filme consegue construir muito bem a história e você fica, sabe? O final também é super explosivo, assim, essa questão da Elizabeth ali e virando aquele monstro grotesco, então. E a questão da Calçada da Fama lá, no final dela morrendo lá. Então, assim, é super fantástico. Então, eu sei que eu separo bem, assim, as obras pra trazer aqui, mas realmente não tem como dar menos estrelas pra essas obras. Mas, enfim, muito obrigado por ter acompanhado mais um episódio de Moonpod. Se você tem recomendações, sugestões, não esqueça de comentar também, pra mim estar sabendo do que vocês gostam de assistir, o que vocês querem que eu traga para os próximos episódios. E não esquece também de avaliar o podcast, se inscrever no canal e acompanhar meus outros vídeos também, os outros episódios de Moonpod, se você gosta de cinema, TV. E muito obrigado, Miniclês, até o próximo episódio e tchau!